MTV ganhou notoriedade na década de 70 e é conhecida até os dias de hoje devido ao assassinato da família de Feu e pelo relato assustador da família Lutz, que contaram sobre os dias de horror vividos nessa casa. Um serial killer ou influenciado por forças malignas? Uma família com sorte ou vivendo o seu pior pesadelo? Quer saber tudo o que aconteceu naquela casa? Fica aqui que eu te conto. Oi, meus amores, meu nome é Mariana, sejam muito bem-vindos ao Samari. Aqui no meu canal a gente vai falar sobre casos sobrenaturais, casos criminais, lendas urbanas e, por que não, filmes e séries de horror. Se você curte esse tipo de conteúdo, fica por aqui, que vai ter muita coisa boa. Hoje eu vou contar a história de Amityville, uma das casas mais mal assombradas da década de 70. Eu acho muito difícil você não ter ouvido falar desse caso, foram feitos diversos livros e filmes sobre essa história, fora todo o conteúdo que a gente consegue achar hoje na internet. Mas se você é das antigas como eu, provavelmente conheceu essa história através do livro do Jane Anson. Pelo menos foi assim que eu conheci Amityville lá em 2000. Eu sempre amei esse tipo de conteúdo e eu lembro que com 12 anos eu já tinha assistido O Bebê de Rosemary, Carrie a Estranha, O Exorcista e por aí vai. Foi um pouco depois dessa época que eu conheci a história de Amityville e corri para ler o livro que contava o relato da família Lutz, descrevendo todo o horror que sofreram no curto período que moraram na casa. Quando eu peguei esse livro emprestado, eu tinha uns 15 anos no máximo, e eu acho que por ser a primeira história de casa mal assombrada, essa história me pegou muito, e por isso que eu resolvi trazer como um dos primeiros vídeos do meu canal o horror em Amityville. E para entender tudo o que aconteceu em Amityville, a gente vai precisar voltar na casa 112, na Wilshire Avenue, em Long Island, em Nova York, no dia 13 de novembro de 1974, quando Ronald Joseph DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou a queima-roupa sua família, seus pais, Ronald DeFeo, de 43 anos, e Louise DeFeo, de 42 anos, e os seus 4 irmãos, Tom, de 18 anos, Ellison, de 15, Mark, de 11 anos, e o caçula John Matthew, de apenas 9 anos. Ronald DeFeo Jr., também conhecido como Butch, nasceu em 26 de setembro de 1951. Ele foi o primogênito e teve uma infância não muito feliz, marcada por um relacionamento difícil com o pai, que era descrito como violento e abusivo. A partir de agora, eu vou chamar Ronald DeFeo Jr. de Butch, para ficar mais fácil para identificar quando eu estiver me referindo ao pai e quando eu estiver me referindo ao filho. Butch sofreu bullying na escola por estar acima do peso, e as coisas não eram mais fáceis para ele dentro de casa, já que o seu pai, sabendo dessas agressões, o ridicularizava e o agredia fisicamente. Tanto seu pai como sua mãe tinham problemas com álcool, o que só fortalecia a negligência em relação a Butch e os seus irmãos. Aos 18 anos, após revidarem uma briga física que teve com seu pai, a sua família decidiu que ele deveria começar um tratamento com um psiquiatra, que receitou alguns medicamentos para ele. Porém, Butch não levou a sério o tratamento, até porque os problemas que ele tinha eram relacionados diretamente com a violência de seu pai. Então não adiantava apenas ele fazer o tratamento, enquanto seu pai continuava sendo tóxico e abusivo. E foi por volta dessa época que ele começou a usar drogas, incluindo LSD e heroína. Apesar dos problemas com o pai, Butch tinha um bom relacionamento com seu avô materno, que lhe deu emprego na concessionária de carros da família. Apesar disso, as brigas com o pai foram se intensificando à medida que Butch crescia. O primogênito começou a se tornar tão violento quanto seu progenitor, e é relatado que teve uma ocasião onde Butch apontou uma arma na cabeça de seu pai, fora alguns pequenos delitos que começou a cometer junto de um amigo. Butch tinha um bom relacionamento com seus irmãos também, especialmente com a sua irmã Dawn. Inclusive, uma das versões que ele deu após os assassinatos foi de que ele e essa irmã, que já estavam cansados dos abusos do pai, haviam planejado juntos o assassinato, porém nunca foi encontrado evidências que isso de fato aconteceu, sendo essa hipótese descartada em tribunal. Mas voltando para o caso, o mais bizarro de tudo foi a forma fria e brutal com que ele assassinou a sua família inteira, já que os matou enquanto dormiam, a queima-roupa, usando um rifle Marlin calibre 35. Todos os 6 corpos foram encontrados deitados de bruços em suas camas, sem qualquer sinal de luta ou resistência. Os pais foram baleados 2 vezes na cabeça, enquanto os irmãos uma única vez, demonstrando sua maior raiva direcionada aos seus pais.
Por volta das 3h15 da madrugada de 13 de novembro de 1974, Butch dirigiu-se ao Henry's Bar. Ele chegou pedindo por uma ajuda para o barman, pois achava que seus pais haviam sido baleados. Um pequeno grupo de pessoas foi então até a casa dos DeFeo, confirmando a morte de seus pais. Um dos integrantes do grupo, chamado Joe Yeswich, fez uma ligação de emergência para a polícia do condado de Suffolk, que fez uma busca mais minuciosa na casa, encontrando o restante da família. Durante o julgamento, Butch alegou diversas versões do acontecido e até mesmo insanidade, afirmando ter ouvido vozes, sempre por volta das 3h15 da madrugada, que o instruíram a cometer os crimes. As vozes diziam sempre: mate a sua família, mate a sua família, e que chegou um dia que não aguentou mais e resolveu obedecer à voz maligna. Seu advogado, William Weber, tentou usar a alegação de insanidade, dizendo que o seu cliente agiu da forma que agiu devido a forças externas e acreditava que essa linha de investigação poderia fornecer evidências para um novo julgamento. Ele ainda mencionava a possibilidade de a estrutura da casa possibilitar a circulação de correntes elétricas que afetariam os moradores. Weber planejava solicitar a realização de estudos investigatórios para comprovar essa hipótese, e caso as explicações científicas fossem descartadas, pretendia recorrer a um grupo da Duke University especializado em aspectos psíquicos. Essa estratégia de defesa era para intensificar a ideia de que Butch não era totalmente responsável por seus atos, sendo influenciado por uma força maligna presente na casa. Durante todo o julgamento, a defesa alegou insanidade, afirmando que ele ouvia vozes que comandavam que cometessem os crimes. No entanto, uma entrevista com DeFeo na delegacia logo revelou inconsistências sérias na sua versão dos acontecimentos, e no dia seguinte, ele confessou a autoria dos assassinatos. Ele disse aos detetives: "Quando eu comecei, eu simplesmente não conseguia parar." O júri considerou Butch são de seus atos e culpado pelos assassinatos, condenando-o a 6 prisões perpétuas consecutivas. Nos Estados Unidos, quando o réu é julgado por vários crimes, o juiz precisa somar as penas, o que é algo comum em múltiplos assassinatos, e dessa forma garantindo que o réu permanecerá na prisão pelo resto da vida, sem qualquer chance de liberdade condicional. No Brasil, por exemplo, também temos isso, mas não existe de fato a prisão perpétua. O máximo que a pessoa pode ficar presa são 40 anos, podendo sair antes por bom comportamento. Óbvio que a pessoa passa por psicólogos e psiquiatras que vão determinar se a pessoa está apta a viver em sociedade ou não. A brutalidade dos assassinatos de Amityville, a aparente falta de motivação de Butch por matar os demais familiares e o fato de ninguém ter escutado os tiros, nem os vizinhos, nem mesmo a família, que permaneceram dormindo enquanto os tiros eram disparados, tudo isso gerou especulações e mistérios em torno do caso DeFeo, que permanecem até hoje. Ronald DeFeo Jr. morreu em 12 de março de 2021, com 69 anos, no hospital em Albany, Nova York. O caso ficou muito conhecido, gerando indignação de uns e medo em outros, por acreditarem que forças da casa de fato fizeram o jovem Ronald matar sua família. Foi dito até que a casa foi construída em cima de um cemitério indígena e o terreno seria amaldiçoado. Havia ainda quem garantisse que essas vozes que Butch ouvia e o induziram a cometer os crimes eram na verdade obras de espíritos malignos que buscavam por vingança. Por isso é fácil nos perguntarmos quem seria o louco de aceitar comprar e, pior, morar em uma casa como essa. Agora imagina comigo uma mansão colonial holandesa imponente e grande, espaçosa, de 3 andares. A mansão possuía 6 quartos, uma sala de estar espaçosa, sala de jantar, varanda fechada, 2 banheiros e um lavabo. Havia também um porão reformado, garagem para 2 carros, piscina aquecida, abrigo para barco, e tudo isso por apenas $80.000. Gente, era uma pichincha, tá? E estava bem abaixo do valor do mercado, e foi uma proposta irrecusável para George e Kate Lutz, que buscavam um lar perfeito para sua família em Amityville. A família Lutz era composta pelo casal e 3 filhos. Daniel, carinhosamente chamado de Danny, era o filho mais velho e tinha 9 anos. Christopher, conhecido por Chris, de 7 anos, e Melissa, a Missy, com 5 aninhos, todos sendo filhos do primeiro casamento de Kate. E eles tinham um cachorrinho chamado Harry. Eles se mudaram para casa em 18 de dezembro de 1975, um ano após os assassinatos. Apesar da corretora revelar que a casa era a mesma onde Ronald DeFeo Jr. havia assassinado brutalmente a sua família um ano antes, os Lutz decidiram seguir em frente com a compra. Eles buscavam a casa dos sonhos e acreditavam ter encontrado tudo o que desejavam naquela mansão, apesar de seu passado sombrio. A família Lutz abandonou a casa 28 dias após se mudarem para lá,
completamente aterrorizados pelos eventos sobrenaturais que vivenciaram. Sabe o velho ditado, o barato sai caro? Pois foi exatamente o que aconteceu com a família Lutz, vendo seu grande sonho se tornar no pior pesadelo de suas vidas. Mas para dissecarmos esse caso, precisamos conhecer um pouco melhor os integrantes da família Lutz, até para entender a mudança de comportamento, principalmente de George e de Kate. George Lee Lutz era dono da empresa de agrimensor William H. Perry Inc., um negócio familiar que já durava 3 gerações. Agrimensor é um profissional que mede, mapeia e monitora espaços físicos e obras de engenharia, ou seja, quem está legalmente habilitado para demarcar terras ou propriedades rurais. Ele tinha 28 anos quando comprou a casa e foi morar com a sua esposa Kathleen e com os filhos dela do primeiro casamento. George era descrito como um homem bom e decidido, acostumado a lidar com situações desafiadoras por conta de seu passado como fuzileiro naval. Ele era habilidoso em trabalhos manuais e era o responsável pela maior parte das tarefas de reparo e manutenção da casa. George se importava com a família e se esforçava para oferecer conforto e um lar seguro para sua esposa e seus enteados. Ele era apegado aos enteados, especialmente ao Danny, o filho mais velho de Kate, ao qual começou a chamá-lo de pai. Totalmente diferente do Sr. de Feu, né? Porém, a sua personalidade mudaria após a mudança para a residência de Amityville, onde se tornaria mais nervoso, agressivo, gritando com funcionários e descontando toda a sua raiva em Kate e nas crianças. Passaria ainda a ser negligente com a sua própria aparência, parando de se barbear e tomar banho. Já sua esposa, Kathleen Lutz, era uma mãe dedicada que se preocupava com o bem-estar dos filhos. Ela nunca imaginou que algum dia iria morar em uma casa tão boa como essa e ficou encantada com a proposta. Ela era responsável por cuidar da casa e das crianças e sonhava em ter um cômodo para usar como sala de costura e meditação. O clima tenso na casa a levou a ter momentos de impaciência e irritação, chegando a castigar os filhos fisicamente, atitude que, segundo ela, nunca tinha cometido antes. Beleza, Mariana, o papo tá bom, mas e aí? O que rolou de fato na casa? Bom, as coisas não aconteceram todas de uma só vez, começaram aos poucos e foram se tornando cada vez mais graves. O primeiro acontecimento estranho foi quando a família Lutz acaba de se mudar e chamam o padre Mancuso para benzer a casa. George era metodista, porém tudo indica que Kate e as crianças eram católicas. E devido a toda a história anterior com os de Feu, eles decidiram chamar um padre para que benzesse a residência. O padre Mancuso atendeu prontamente ao chamado da família, indo até a casa. Enquanto realizava o ritual, ele ia andando pelos cômodos, jogando água benta e abençoando a casa, quando de repente, em um dos cômodos, ele ouve uma voz grave e ameaçadora dizendo: "Saia daqui". Atormentado pela experiência, o padre decide não compartilhar o ocorrido com a família para não preocupá-los, afinal eles já tinham comprado a casa e nenhum bem faria a eles a não ser causar medo. Então ele apenas orienta para que a família não entrasse naquele cômodo, ao qual ouviu aquela voz. Porém, esse aviso foi sem qualquer ênfase à gravidade do ocorrido. E vocês podem imaginar que depois disso foi só ladeira abaixo, né? Pois é, foram 28 dias de puro terror dentro daquela casa e eu fiz uma lista de todos os eventos que a família sofreu durante o período de quase um mês que conseguiram ficar ali. O primeiro a sentir os efeitos da casa foi o padre Mancuso, que após deixar a residência, notou o surgimento de olheiras escuras e profundas sobre seus olhos que não desapareciam mesmo após dias longe da casa. O padre teve febre alta que persistiu por vários dias, acompanhando de dores no corpo, calafrios e suores. Esses sintomas se assemelhavam a uma forte gripe e se repetiram em diversos momentos, levando o médico a receitar antibióticos. Desenvolveu ainda bolhas vermelhas e dolorosas nas palmas das mãos, que chegaram a sangrar e que desapareceram de forma misteriosa. Sentia ainda uma intensa fraqueza e tontura que o impedia de realizar suas tarefas cotidianas e o forçava a repousar. Sentiu também fortes dores no estômago, náuseas e vômitos, apenas por pensar na casa. Esses sintomas se intensificaram após ele realizar uma missa votiva para a família Lutz. A missa votiva era ocasionalmente oferecida através de orações e lições especiais para alguma intenção em particular, independente do ofício normal do dia.
Ou seja, é uma celebração eucarística que pede a Deus que abençoe e proteja alguém, neste caso, a família Lutz. E se você entender melhor sobre missa votiva, comenta aqui embaixo. Eu, apesar de ser católica, não conhecia sobre essa intenção e que é possível ser feita durante uma missa. Então, se você for uma pessoa mais religiosa do que eu e souber explicar melhor, me conta aqui nos comentários que eu posso explicar melhor em um próximo vídeo. Bom, mas voltando ao quanto essa visita à casa atingiu o padre, por fim, ele sentiu um forte odor de excremento humano em seu apartamento no presbitério, sem que houvesse qualquer causa aparente para o mau cheiro, que também desapareceu misteriosamente após alguns dias. Após experienciar estes fenômenos, o padre desenvolveu um medo crescente em relação à casa e à família Lutz, que o levou a evitar contato com eles diretamente e a relutar em retornar à mansão. Entretanto, entendendo que a casa estava causando tudo aquilo, o padre Mancuso se tornou excessivamente preocupado com a família, sentindo-se tentado o tempo todo a ajudá-los, mesmo à custa de sua própria saúde. É importante ressaltar que o padre Mancuso era experiente em lidar com questões espirituais. Ele próprio chegou a considerar a possibilidade de estar sendo alvo de uma força demoníaca, buscando auxílio na igreja para conseguir lidar com a situação e ajudar os Lutz. Já com a família, o caso foi muito pior. A casa estava sempre fria, mesmo com o aquecimento ligado ao máximo. George sentia frio o tempo todo. Um odor forte de excrementos humanos impregnava a casa, principalmente no porão, causando náuseas e vômitos em George. Moscas surgiam em grande número dentro da casa, mesmo no inverno. Kate chegou a sentir por diversas vezes um perfume doce e agradável em seu quarto e na cozinha, associado a uma presença reconfortante. Ela também ouviu uma banda de marcha militar tocando em seu quarto, mas não havia nenhum rádio ou qualquer outra fonte sonora que justificasse aquele barulho, até que as coisas elevaram a outro patamar, se tornando físicas. As portas e janelas da casa foram agressivamente danificadas, com fechaduras quebradas e trancas retorcidas. Molduras eram brutalmente arrancadas das paredes. O corrimão da escada foi arrancado de sua fixação durante a noite, sem qualquer aparente motivo. Objetos se moviam sozinhos pela casa, sendo vistos em diferentes dormitórios, sem ninguém ter mudado de lugar. Kate chegou a brigar com as crianças, achando que poderiam ser elas que estivessem brincando e fazendo aquela bagunça, porém elas sempre afirmavam categoricamente que não eram elas que moviam os objetos de lugar. Uma imagem de um demônio apareceu marcada a fogo na parede da lareira e uma gosma verde escura escorria do teto do terceiro andar. É relatado pela família que Kate levitou da cama em 2 ocasiões diferentes e que o seu rosto sofreu mudanças grotescas, com linhas de expressões profundas ao redor da boca, ganhando feições parecidas com a de um demônio. Em certa ocasião, Kate encontrou um crucifixo invertido em seu closet, a deixando apavorada. Ela ainda teve visões perturbadoras, incluindo a morte de Luiz de Feu. George descobre um quarto vermelho no porão que não constava em nenhuma planta da casa, assim como um poço antigo debaixo da residência. A descoberta deste cômodo contribuiu ainda mais para a atmosfera sinistra que se encontravam. O quarto vermelho também emanava um odor fedido, causando repulsa. Todos estavam exaustos com tantos eventos acontecendo e sentiam medo, ansiedade e apreensão o tempo todo, pois não tinham a menor pista do causador de tudo aquilo. As crianças também passaram por mudanças, se tornando desobedientes e mal educadas. Chris era sonâmbulo e em uma das noites, quando andava pela casa dormindo, alegou ter visto o pai ao olhar para o chão, através do piso do terceiro andar. Já Danny teve seus dedos estranhamente achatados, como se tivessem sido esmagados por uma força sobrenatural. E por fim, Missy afirmou que um porco rosa chamado Judy falava com ela e dizia ser um anjo. Sobrou até para Harry, o cachorrinho da família, que demonstrava apatia, agitação e começou a reproduzir grunhidos incomuns, como se estivesse apavorado com algo. Conforme ia acontecendo todos esses eventos, George chegou a pesquisar a história da casa para tentar entender o que poderia estar fazendo tão mal à sua família. E por meio dessas pesquisas, acabou descobrindo que o terreno onde foi construída a casa era utilizada pelo povo indígena Shinnecock, que usava um terreno às margens do rio Amityville como local para manter os doentes, os loucos e os moribundos. Esses indivíduos eram isolados e deixados à própria sorte até a morte. No entanto, os Shinnecocks não usavam aquela área como cemitério, porque acreditavam que eram infestadas por demônios. Ele também encontrou semelhanças entre sua aparência e a de Ronald de Feu pai, e percebeu que estava tendo sintomas muito parecidos com o antigo dono da casa.
principalmente o seu jeito melancólico e mais agressivo. George sempre buscou a ajuda do padre Mancuso e sempre conversou com o padre por telefone, já que este se recusava a voltar na casa. Estas ligações eram sempre interrompidas por estática na linha, até serem desligadas misteriosamente. George sempre relatava ao padre sobre os casos bizarros que aconteciam, desde o poço encontrado por ele até a levitação de Kate. George estava apavorado que algo de pior acontecesse a Kate e às crianças. Porém, o padre se recusava veementemente a voltar na casa, e o seu último conselho a George foi para que saíssem dali imediatamente. George se encontrou perdido e, ao desabafar no trabalho sobre o que estava acontecendo, foi orientado a procurar um de seus funcionários, chamado Eric, um jovem engenheiro que trabalhava na empresa de George. Ele soube que esse funcionário tinha uma namorada e que ela era médium. Relutante devido às suas crenças, George se viu sem qualquer outra alternativa e decidiu buscar por essa ajuda. O nome da médium era Francine e ela prontamente foi ajudar a família. E durante a visita à casa dos Lutz, Francine demonstrou suas habilidades mediúnicas de diversas maneiras, detectando presenças de espíritos na sala de estar, como se partes da casa tivessem ar frio e ar quente, identificando a passagem deles por ali. Ela sentia constantemente odores incomuns na sala de jantar e descreveu a presença de uma idosa na cozinha. Mencionou inclusive o perfume doce ao qual a Kate sentia ali. Antes mesmo de ir até a casa, Francine havia alertado George sobre a possibilidade de haver um poço antigo e abandonado na propriedade, afirmando que os espíritos poderiam estar usando como portal. Essa informação chocou George, pois ele já havia encontrado o poço. Francine ainda informa que sentia a presença de pessoas enterradas embaixo dos armários e que alguém havia sido assassinado ou enterrado no quarto vermelho. A médium sentiu um aperto no peito ao subir para o segundo andar e afirmou que a família havia tido algum problema na sala de costura, confirmando as experiências anteriores de Kate e George naquele cômodo, onde vivia constantemente frio e repleto de moscas. Nessa mesma sala, Francine entrou em transe e, com uma voz mais grossa, parecendo mais máscula, aconselhou a família a purificar ou exorcizar a casa. Ela também mencionou manchas de sangue e a possibilidade de alguém ter tentado causar mal a si mesmo naquele ambiente. Energia pesadíssima, né? A médium demonstrou medo e desconforto durante toda a sua visita na casa, afirmando que as presenças espirituais eram muito fortes e perigosas. Ela não quis participar de uma segunda visita à residência, temendo sofrer retaliações por parte das entidades malignas. Apesar de não conseguir ajudar de fato a família, o seu relato colaborou para que as experiências vividas pelos Lutz tornassem mais verídicas, dando maior credibilidade a este caso. Após essa visita, os acontecimentos ganharam força, onde um lodo verde misterioso surge na casa e a família, em desespero com tudo o que estava acontecendo, procura novamente pelo padre Mancuso, que é aconselhado pela igreja a não voltar mais naquela casa. No ápice do desespero, George tem um colapso nervoso e realiza um exorcismo improvisado para tentar resolver aquela situação toda. E sim, novamente eu sei o que você está pensando, porque em um certo momento eu também pensei isso, porque que eles simplesmente não saíram da casa. Mas gente, pensa comigo, você guarda dinheiro uma vida toda, encontra uma casa que é perfeita para você e para sua família e resolve investir todas as suas economias para tornar esse sonho em realidade. Primeiro, que até eles entenderem o que de fato estava acontecendo ali demorou, pois você não quer acreditar que seja algo sobrenatural. Você tenta racionalizar, buscando por razões lógicas para tentar explicar esses eventos. Como, por exemplo, cheiro ruim? Ah, deve ser algum animal morto ao redor da casa. Ou ainda, a casa ficou fechada por um ano, algo entrou e está causando esse cheiro horrível. Porém, sim, após tantos incidentes incomuns, eles foram obrigados a admitir que o que é que estivesse acontecendo ali não havia de fato uma explicação plausível e, como tudo tem um limite, esse dia também chegou para os Lutz, que decidiram abandonar a casa após os seus filhos mais velhos, Danny e Chris, relatarem aterrorizados que foram acordados por uma figura ameaçadora sem rosto que tentou agarrá-los no quarto. Esse foi o evento que fez com que Kate e George pegassem sua família, poucas roupas e abandonassem a casa em 14 de janeiro de 1976. Após deixarem a casa, eles foram morar na residência de amigos em um local não revelado. Após 2 meses que a família Lutz abandonou sua residência,
audiência, Marvin Scott, do canal de TV Channel 5 de Nova York, decidiu investigar os relatos da casa mal-assombrada e convidou diversos especialistas, incluindo o casal Ed e Lorraine Warren, para passar uma noite na mansão. A investigação ocorreu em 18 de fevereiro de 1976 e contou com a presença de demonologistas, médiuns, clarividentes e parapsicólogos. O objetivo era provocar a força sobrenatural que supostamente habitava a casa para conseguirem ter provas de sua existência. Para isso, um crucifixo e velas abençoadas foram colocadas na sala de jantar. Durante a noite, eram realizadas sessões mediúnicas e tiradas fotos infravermelhas na tentativa de registrar algum fenômeno. Foi neste momento que surge a tão famosa foto do menino próximo ao corrimão da escada, na porta de um dos cômodos da casa. Os investigadores juraram na época de que não haviam levado nenhuma criança com eles. E ao analisar a foto, há quem diga que a criança se parece muito com John Matthew DeFeo, o irmão mais novo assassinado por Butch. Apesar da falta de maiores evidências, a equipe concluiu que a casa era habitada sim por espíritos demoníacos e que só poderiam ser expulsos através de um exorcismo. Vale ressaltar que o casal Ed e Lorraine Warren só entraram no caso após a fuga da família Lutz, quando a história já havia ganhado notoriedade pela mídia. A participação deles se resume a uma única investigação, sem evidências concretas de atividade paranormal ou que de fato prestaram qualquer ajuda na expulsão das entidades malignas. 2 semanas após uma transmissão do Channel 5 sobre o caso, George e Kate Lutz concederam uma entrevista coletiva no escritório do advogado de Ronald DeFeo, William Weber, a quem conheceram 3 semanas antes. George disse aos repórteres que não passaria mais nenhuma noite na casa, mas ainda não planejava vendê-la, pois aguardava os resultados de laudos científicos de parapsicólogos. Naquela época, os Lutz cortaram todo o contato com a mídia, pois acreditavam que muitas coisas estavam sendo aumentadas e exageradas. Em março, aproximadamente 2 meses após a fuga, os Lutz se mudaram para a Califórnia. Eles deixaram para trás todos os seus pertences, bens materiais e o dinheiro investido na casa. Para se livrarem da propriedade, transferiram o título para o banco que detinha a hipoteca. George vendeu suas ações da William H. Perry Inc. Kate não quer falar sobre aquele período de sua vida. Missy fica perturbada quando perguntam sobre Judy. Danny e Chris ainda conseguem descrever em detalhes o monstro que os perseguiu naquela última noite. Após esses eventos, George passou a acreditar que entidades malignas são reais e propagam o mal. É relatado pelo autor do livro que os Lutz não tinham a intenção inicial de escrever o livro sobre as suas experiências. Eles decidiram fazê-los depois que jornais e redes de televisão começaram a divulgar matérias que consideravam distorcidas e sensacionalistas. Após a mudança para a Califórnia, os Lutz não relataram mais nenhum problema. Todo mistério que envolve MTV pode ser controverso, pois existem muitos furos de narrativas que fazem com que cada vez mais seja questionada a veracidade dos relatos da família Lutz. Muitos acreditam que George e Kate queriam apenas ganhar algo em cima dessa história, já que estavam falidos. O que se diz é que o casal Lutz pretendia escrever um livro e vender a história por dinheiro e fama, o que de fato fizeram posteriormente. Já outros achavam que foi a mídia e pessoas que queriam se beneficiar com essa história eram os verdadeiros sensacionalistas. Se esses relatos são verdadeiros ou não é difícil saber, porque na minha opinião, eu acho muito difícil acreditar que a família abandonaria todos os seus pertences e a economia de toda uma vida, que traumatizariam seus filhos com toda essa bizarrice apenas para ficarem conhecidos ou ganhar algo em troca. Eu sei que a gente pode e deve esperar tudo das pessoas, mas eu prefiro acreditar que de alguma forma, mesmo que não sendo verdade, de que a família acredita realmente terem vivenciado tudo isso. Desde que os Lutz deixaram o local no final de 1975, a residência esteve disponível para venda em 5 ocasiões diferentes. Embora o imóvel tenha tido certa valorização de mercado por causa de sua fama, o passado dela é algo que certamente afasta alguns compradores. Porém, desde 1975, nenhum dos outros 5 proprietários que já habitaram a residência relatou qualquer tipo de atividade paranormal no local, o que torna a propriedade hoje mais desejável pelas suas acomodações do que por sua história. Aliás, hoje a fama de MTV pode justamente causar transtornos, pois as pessoas queriam saber mais da história pelos moradores atuais e iam constantemente na frente da casa na expectativa de presenciar algum fenômeno ou em busca de alguma foto ou fazer um vídeo para a internet. E por esse motivo, a casa passou por algumas reformas, onde eles mudaram as janelas que eram tão características
estéticas da casa, assim como a numeração da casa, na tentativa de despistar essas pessoas. A última notícia que você tem da casa é de que ela foi arrebatada por US$ 605 mil em março de 2017, o que daria aproximadamente hoje em torno de 3,5 milhões de reais. Os seus últimos donos aproveitaram o hype do filme Invocação do Mal 2, que teve estreia em 2016, para fechar esse negócio. Lembrando que a casa já chegou a ser avaliada em US$ 1 milhão, que daria aproximadamente aí 6 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Mas e aí? Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa história. Você acredita que tudo isso realmente aconteceu ou que tudo não passou de uma jogada de marketing que, como podemos evidenciar, foi concretizada com sucesso, já que a fama de MTV é comentada até os dias de hoje. Então é isso, pessoal. Me deixa saber sua opinião. Aproveita e deixa um like nesse vídeo se você gostou. Compartilha para que mais pessoas possam conhecer todos os detalhes dessa história. Fora que assim você ajuda a divulgar o meu canal. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!